Depois dessa saga de vídeos onde eu falei sobre um baixo custo em Paris-Élysées com caviar, com linha Billion, também trouxe a linha Cuba. Eu acho que agora tá na hora da gente falar de temas um pouquinho mais específicos, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfumes para esse calor, né? Roda a vinheta, a gente já troca uma ideia. Salve rapaziada, vocês estão bom? Cordial na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfume para calor. Eu trouxe duas opções aqui dentro da minha coleção que eu acho que são bem pertinentes pra gente falar. Esses dois carinhas aqui. Estou bem acessível, realmente. Mas, diferentemente das primeiras desenhos que a gente acabou fazendo, esses já são bem mais direcionados pro tema que a gente vai abordar. Então vamos começar resenhando aqui com a primeira opção que está mais próxima, que seria o Davidoff Cool Water. Esse carinha aqui tem uma história interessante. Ele não é um perfume novo, tá? Ele é um perfume da década de 80, finalzinho da década de 80, começo dos anos 90. Se vocês assistiram aos outros vídeos, vocês vão perceber que eu reclamei um pouquinho sobre perfumes datados, né? E esse é interessante porque ele realmente é um perfume atemporal. Quando eu falo atemporal é que realmente você não percebe essa distância de tempo. Ele também tem perfumes nacionais que são bem semelhantes, então quem conhece muito provavelmente esse carinha aqui deve ter uma ideia do que eu tô falando. E olha, o aroma dele realmente parece um pós-banho. Você sente um cheiro de como se tivesse acabado de sair de um banho. Mas eu ainda sinto, arrisco dizer, que é um banho depois de um banho de piscina. Porque realmente ele traz esse teor de limpeza e etc. E aí, até trazendo um pouquinho sobre o que seriam as notas do Davidoff. O Davidoff, ele acaba sendo o Cool Water, tá? Acaba sendo um perfume verde, aromático, marinho. Ele tem algumas notas de moléculas verdes, lavanda, hortelã, pelo menos como centralizadoras, até são notas de topo, se não me falha a memória, que trazem um pouquinho desse aspecto de limpeza. Detalhe, a gente olha o perfume aqui, o frasco totalmente azul, né? A gente tem a impressão de algo marinho. E quando você passa ele, a saída dele é realmente bem marinha, mas na sequência você começa a sentir um certo esverdeado nele. Realmente bem gostoso, o aspecto de limpeza, eu acho que vale muito a pena adquirir um desse. Já faz um tempo que eu tenho esse perfume, mas é muito comum você achar ele até menos de R$200. E até para ajudar vocês nas compras, futuramente eu vou fazer um grupo onde eu vou trazer algumas promoções com preços acessíveis e vai ficar mais fácil de vocês conseguirem localizar pelo menos locais confiáveis, tá? Yes! 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 Um perfume é o Nautica Voyage. Um pouco diferente do Davidoff Water. Esse eu confesso que eu, Rafael, não sou tão fã, tá? Mas ainda assim reconheço que ele é um perfume muito bom, principalmente para período de calor, tá? Eu não sou tão chegado porque ele é um perfume frutado, então ele continua sendo até bem fresco, muito levemente marinho, mesmo que o nome dele seja Náutica, ele não é tão marinho quanto o nome, mas ele também tem um certo aspecto esverdeado, mas principalmente um cara muito frutado, e por ser frutado eu não sou tão fã de perfumes frutados. E bom, eu acho que é só você provando mesmo para você ter uma ideia do que eu tô falando. Mas esse cara aqui, ele possui flores verdes, maçã verde, então a parte frutada vem propriamente da maçã verde, e a flor de lótus. Para vocês terem uma referência de onde encontrar um pouco dessa fragrância, flor de lótus você consegue encontrar no L'Odyssée,
de CMA. E você consegue encontrar maçã verde num perfume muito hypado. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma vez de Layton de Parfum de Marly. É a mesma matéria-prima que tem nesse carinha aqui, só que entre outras, é claro, tá? Eu, quando sinto o cheiro desse perfume, eu sinto o cheiro de limpeza, realmente, mas não tão parecido com o Davidoff Cool Water. Esse cara aqui, ele já parece um cheiro de limpeza um pouco mais denso. Então, realmente, é um cheiro mais frutado. É como se eu estivesse sentindo a suculência de uma maçã verde. Claro que também com as outras notas que fazem parte dos perfumes, aí vocês vão notando que ele vai dando um outro corpo. E aí eu acho interessante trazer esses dois caras aqui para complementar, enquanto um é um pouco mais barbershop, tem um cheiro de limpeza muito parecido com produtos masculinos de limpeza, seja produtos para barba, shampoo e etc. Esse carinha aqui, ele também tem essa pegada, só que um pouco mais frutada. O que esses dois caras têm aqui em comum é que eles possuem de matéria-prima musgo de carvalho e também tem cedro. Cedro é uma madeira, musgo de carvalho não acaba sendo da família madeirada, mas por ser musgoso ele transparece um pouco desse cheiro mais verde, mais esverdeado, então reforça um pouquinho do que eu disse, por mais que os dois sejam azuis, ele possui até um esverdeado. Isso reforça a masculinidade no perfume, são duas matérias-primas que geralmente são utilizadas em perfumes masculinos. Então, em resumo, são dois perfumes pro dia a dia, pro calorão, 30 graus, 35 graus, vai na fé, qualquer uma das duas opções. São realmente muito boas. E o custo-benefício também é muito bom. Esse carinha aqui, dias atrás eu estava olhando um grupo de ofertas e eu encontrei ele por R$ 89,00. Frasco de 50 ml, que nem o meu, mas existem alguns que são bem maiores do que esse, e aí você vai encontrar até os R$ 130,00, mais ou menos. Então o Nautica acaba sendo até um pouco mais barato do que o Walter. Legal, galera? Bom, e para fechar, o Davidoff Cool Water, ele tem uma expectativa de 5 a 6 horas na minha pele. A projeção dele acaba sendo bem leve, então durante 1 hora, tranquilamente ele vai passar para a pessoa que está ao seu lado, mas a fixação dele vai ficar em média de 5 a 6 horas. Não digo que seja muito diferente o Nautica Voyage. Ele vai atingir 1 hora, até no máximo 1h30, e aí na sequência ele vai ficar de 5 a 6 horas na sua pele. Para perfumes quentes, calor, realmente são fragrâncias boas, tá? A concentração é eau de toilette, das duas opções, e pelo custo-benefício realmente vale muito mais a pena, até do que os anteriores, que geralmente foram perfumes mais quentes, perfumes mais ambarados. Esses dois são especialistas para o calor. Você já utilizou algum desses perfumes? Já conheceu? Me fala o que você achou de cada um deles, se realmente acha legal, se acha ruim. Me dá a sua opinião, eu quero saber um pouquinho do que você achou. E já aproveita, curte aqui o canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo.